Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Flavinha, Sueli, sejam todos bem-vindos. Eu vou só entrar aqui para ver se está fluindo bem o som. Will, boa noite. Morgana, acho que está com um probleminha no som. Clara. Não, está funcionando sim, muito bom. Vamos fixar o comentário e vamos trazer a nossa convidada aqui para as nossas reflexões. Adriana, boa noite. Amigos, hoje eu vou pedir perdão a vocês, porque não vou conseguir cumprimentar a todos, tá? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Vamos trazer a nossa convidada enquanto a gente desliga o som momentaneamente, tá? E aí a gente vai conversar. Vamos trazer a nossa convidada amiga querida Flavinha Espírita. Olha só aí. Olha a misturada que eu estou fazendo. Opa, tá invertido. Oi. Boa noite. Já apareceram minhas roupas aqui no varal. Foi rápido, não deu nem para ver. Tá quase seco já. O calor que tá aqui, tá quase seco. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Gratidão pela presença. Você não precisa nem se apresentar, né? Que você já é mais do que conhecida. O pessoal já te conhece. Só tenho para agradecer, Aloísio. Nossa, é uma alegria estar aqui mais uma vez e, né, cumprimentar todo mundo aí que está chegando também com a gente. É isso aí, o pessoal chegou aí, então a gente peço desculpas antecipadamente para não cumprimentar a todos hoje, porque hoje é uma live especial que nós fazemos uma vez por mês sobre as palestras de Jerônimo Mendonça. Estreamos o mês passado com a nossa querida amiga Clarissa, né, a Clara, que veio falar sobre a palestra A Intimidade Espírita, e hoje nós vamos trazer a Flavinha para bater um papo sobre a palestra número 2, que está lá no nosso canal do YouTube, que nós já compartilhamos. Para aqueles que quiserem, é só acompanhar. E hoje é bem-aventurados os brandos e pacíficos, tá bom? Antes de mais nada, Flavinha, eu queria dizer, né, que amanhã é aniversário de Jerônimo Mendonça, aniversário de nascimento de Jerônimo Mendonça, e todo o seu aniversário ele passava aqui em Araraquara, pelo menos nos 3 últimos anos. E por conta disso, amanhã nós vamos ter uma live especial de aniversário de Jerônimo Mendonça. Conseguimos, depois de muito custo, trazer a Betânia, que é filha da Márcia França, que é personagem que já participou de algumas histórias do Jerônimo. E com muito custo nós conseguimos trazer. A Kátia vai assessorá-la, porque ela não entende muito bem de Instagram. Então amanhã, aniversário de Jerônimo, às 22 horas, live especial. Tá bom? Então ele vai passar um pouquinho a Araraquara também, amanhã. Vai passar um pouquinho também, com certeza. Bom, Flavinha, eu vou fazer a prece inicial, você ficou de fazer a prece final, tudo bem? E aí a gente vai dar início aí ao nosso bate-papo. Convido então a todos, neste momento, para unirmos os nossos pensamentos em prece e oração, rogarmos a assistência dos bons amigos espirituais, de Jerônimo Mendonça, dos nossos mentores espirituais que possam nos auxiliar na manifestação particular de cada um de nós sobre esta palestra tão interessante trazida por Jerônimo Mendonça há mais de 36 anos. Sê conosco, Mestre, agora e sempre, e abençoe os nossos melhores propósitos. E assim seja. Que assim seja. Flavinha? Vamos lá. Começando aqui a me organizar, porque, né, depois do trabalho magnífico que a Clara fez pra gente aqui de transcrever a palestra, né, ajudou muito a gente a estudar, né, então só tenho a agradecer também a ela. E, Com certeza. né, além de todas as vezes que eu ouvi, né, a palestra para estudar, já tinha ouvido essa palestra antes, né, mas para estudar para a noite de hoje, precisei ouvir algumas vezes e ler também aqui, né, refletir e grifar, né, porque são muitos pontos para a gente discutir aqui.
Vou falar meio que assim, Aloysio, a sensação que eu tenho, né? Eu nem precisaria falar nada. Se eu lesse tudo que ele escreve, tudo que ele falou, já ia estar o recado todo dado, porque é uma palestra curta, né? Mas com conteúdo riquíssimo. E é onde eu vou começar com ela. Que ele, na verdade, quando ele finaliza essa palestra, gente, ele humildemente, né? Claro, como sempre, ele pede desculpas por essa palestra tão pequena. São 2.400 palavras essa palestra, para vocês terem ideia. Geralmente, quando eu faço pelo menos uns 20 minutos aí, 30 minutos de palestra, eu levo por volta de umas 1.200, 1.300 palavras. Então, praticamente 40 minutos de palestra muito bem falados. Então, não tem nada de curtinha, não. E aí ele brinca falando que a palestra é pequena, né? Dizendo que vale o conteúdo. E aí acho que serve ensinamento para todo mundo que está aqui, incluindo nós mesmos. Ele fala assim: não adianta falar 4 horas e não dizer nada, né? E Exatamente. essa sociedade, às vezes, que a gente vive, né? Não, isso não é crítica dos outros, não, é a gente também. Muitas vezes a gente quer falar, a gente é cheio de rodeios, né? E aí quem é espírita também é assim, não chega na mensagem, fica ali dando volta, e por tantas vezes a gente vê, né? Espíritos evoluídos, mentores, as histórias, né? Filme de Chico Xavier, de Valdo, a gente vê que o papo, né, é direto, é muito rápido, são mensagens ali para a pessoa aprender mesmo, e Jerônimo vem mais uma vez falar isso, né? Então a gente fica aí com esse recado. Então, se a gente está dando muita volta, não chegando em lugar nenhum, ficando aqui, abrindo live de 2, 3 horas e não tendo muito conteúdo, vamos tomar cuidado, né? Que eu acho que talvez a gente não esteja num caminho assim tão bom. Então Eu vale não para a gente pensei na quantidade reflexão. de palavras, né? Você é mais das exatas, né? Então, eu vejo aqui, só para os amigos, que não é uma palestra longa mesmo, tem 27 minutos e 35 segundos, salvo engano. Ele Então, fala rápido, realmente, né? ele foi rápido e pede desculpas, como você falou, realmente, né? Veio muito a calhar essa sua observação, né? Do que ele vem falar. Mas siga em frente, Flavinha, pode ficar à Não, é vontade. uma mensagem curtíssima, assim, de tempo, mas ela é muito rica. E até mesmo pela quantidade de palavras, você vê que às vezes a gente fica aí vendo uma palestra de 1 hora e com certeza não tem o conteúdo que essa aqui tem, né? E vamos lá. Vou voltar aqui, eu vou aqui, como fala, dando pinceladas, viu, Luiz? Eu fui grifando aqui. São Mesmo porque, muitas né, coisas. Flavinha, quem quiser depois pode perfeitamente, pode e deve, né, ouvir a palestra, porque Uhum. nada melhor que você ouvir, inclusive na voz de Jerônimo, né, porque às vezes as pessoas, a gente fala tanto dele, mas às vezes não temos, as pessoas não conhecem, não sabiam do como ele era, né, então é importante também ouvir a voz de Jerônimo, né, porque realmente é diferente do que a gente ficar falando dele, né. Não, é entonação, e a gente sabe, né, Luísio, que além, claro, das palavras serem ricas e muito sábias, a maneira com que ele entona a voz, a maneira com que ele interpreta aquilo que ele fala, além do, para quem estuda também um pouco mais o espiritismo, sabe, do magnetismo que nós carregamos nas nossas palavras. Ele até vem falar um pouco disso também, mais para frente a gente dá uma pincelada aqui, né, no magnetismo e essa questão aí das energias. Mas eu vou começar pelo começo, né, que eu acho que é bom. E, e aí, quando a gente pega, essa palestra ela foi feita em 1987. A gente nota isso porque ele fala que o Chico tem 77 anos. Então, o Exatamente. Chico é matemática, de novo. Chico tem 1900, nasceu em 1910, então se ele tinha 77, né? Foi isso, né? Foi. 87, é isso mesmo. Exatamente, 87. E aí a gente, né, eu conversando com a Aloysio aqui, a gente estava falando, né? Eu vou falar um pouquinho sobre como ele diz, né? Que eu acho que vale a pena, porque são palavras muito fortes. Ele diz que nós sabemos, né, perfeitamente que a Terra vive momentos de grandes agitações,
de grandes tribulações morais. Então vamos aqui pensando, né? São 35 anos atrás. A tempestade ruge com violência, a dor campeia em toda parte entre as lágrimas. Desencantos e desencontros prosseguem perpetuando o coração humano. E aí essa é a parte mais forte para mim. Neste momento de convulsionamento moral coletivo, a doutrina dos espíritos vem nos ensinar a calma, a paciência, a compreensão maior de que o planeta está em transição. Esse convulsionamento moral coletivo essa sensação acho que nos define nesses últimos tempos. Então, se estava todo mundo, né, convulsionando naquela época, hoje em dia não mudou tanto, né? Não, e sem contar que, por exemplo, né, que você sempre coloca, Flavinha, eu achei uma coisa muito importante, você sempre referiu às palestras de Jerônimo, que você fala assim, parece que Jerônimo, lá em 1986, 87, pegou uma máquina do tempo, veio até o momento atual e voltou lá atrás e fez uma palestra. E veja que a palestra é hiper mega atual, sobretudo, tanto pelos problemas de ordem moral como social que nós vivemos no nosso planeta Terra, né? E tudo leva a esse caminho, né? O que a gente vê, como se hoje, para esse planeta, essa transição do planeta que a gente está tanto esperando aqui nessa regeneração e tudo mais, como tantas vezes a gente falou aqui essa semana que se passou, esse convulsionamento moral coletivo vem nos mostrar que o caminho é certo. Então, não é para a gente esperar também coisas tão rápidas e que fossem, né, já ser resolvidas ali, né, antes do fim do terceiro milênio, que é o que ele fala, né, depois ele cita também a questão do terceiro milênio. Então, olha, se a gente for prestar atenção, essas dicas que ele dá, e claro, sabendo que essa palestra, de uma maneira ou de outra, ia perpetuar por anos, como está acontecendo agora, neste momento, muita gente que não conhecia ele e que está tendo a oportunidade através dessa live ou através das palestras que o Aloysio tem no canal, a gente percebe que ele está no caminho certo, ele está passando essa informação. Então, o Espiritismo ele é muito claro nesse sentido, nos mostrando que, olha, tá tudo um caos, tá tudo, parece meio bagunçado, né? Por vezes a gente até pergunta se estamos sendo amparados ou não, mas o que a gente ouve e lê em relação à espiritualidade é que tá tudo no caminho certo. Então, ele mesmo, nessas palavras, né, não só como ele fala, a doutrina espírita vem nos confortar, tal, tal, mas ele mesmo aqui estava falando, olha, o negócio tá feio, serão aí situações complicadas, né, discussões, ódio, e situações que vão tirar a gente do eixo, mas está tudo previsto, está dentro do plano, né? A gente acha Na que o verdade é plano assim, não, né? né? É verdade, aquela questão que a pessoa sempre coloca, né? Nós temos os planos, mas Deus tem o projeto. Então, quando você vê uma reforma, né? De uma casa, por exemplo, naquele momento você vê tudo bagunçado, né? Andaime para cá, massa de reboque para lá, tudo fora do lugar, você fica assim meio que perdido. Mas Deus, que é o grande arquiteto, né? Ele realmente tem o projeto e sabe exatamente como vai ficar todas essas coisas. E a gente que se sente perdido e tumultuado nesses momentos que passamos, né? É isso aí, não está concluído, né? Tá aí, tá planejado ter essa bagunça um pouquinho aí. E isso a gente tira grande aprendizado, né? E oportunidades sempre. Aí eu vou seguindo aqui, tá? E aí do que a gente estava falando, né? Muito, muito sobre essa fala dele, né? Claro que nessa parte que ele fala muito mais sobre as nossas reações quando a gente acaba ali entrando, né, nessa psicosfera aí um pouco mais de agressões, de brigas e perdendo ali a nossa calma e toda essa capacidade que a gente tem, né, de ter maior compreensão, mais paciência, se a gente seguir esse caminho, e que é um caminho animalizado, é um caminho
um pouco assim da nossa essência, digamos assim, né? A gente vem, né, dessa parte mais primitiva. Quando a gente pensa na própria formação do nosso cérebro e da nossa evolução aqui enquanto homem, né, enquanto humano, nós tivemos a evolução do cérebro assim. Então, hoje o cérebro, a gente pega, né, aquela evolução da espécie, né, que às vezes você vê em alguns museus. O homem tinha um cérebro pequenininho, tinha o corpo meio curvado, forte, muito diferente do que é hoje. E hoje o cérebro é maior. A gente tem áreas do cérebro aqui que exigem mais parte racional, né, de tudo que a gente passa. E a tendência é essa, né? E aí ele fala que enquanto nós nos permanecermos assim, tão agressivos, com ódio e tudo mais, que nós acabaremos fazendo, né? Desencadearemos contra nós mesmos as tempestades magnéticas do ódio no processo de obsessão individual e coletivo. E isso vem muito de encontro com o que a gente deve fazer nos tempos em que estamos. E é uma coisa assim que eu tomo muito cuidado, eu não faço hoje em dia. Se eu fiz, eu perdi o costume, né? A primeira coisa assim que eu dificilmente eu faço, falar palavrão, muito difícil. E é uma coisa assim, como fala, é costume, né? Você vai ali se educando, você vai aprendendo. E até mesmo quando a gente usa ali para palavras de ironia, de sarcasmo, de zombaria, de você pegar ali alguma situação de disputa, como tivemos essa semana nas eleições, e chamar determinado candidato de um nome ou de outro, e não simplesmente em defesa, que a gente não está falando isso, mas de você chamar ali de nomes que podem emitir uma má vibração. Então, é a nossa responsabilidade do que nós estamos descarregando para o planeta e principalmente para nós mesmos. E é o que ele está falando, essas tempestades magnéticas. Ou será que toda vez que a gente reclama de algo, a gente fica revoltado com alguma coisa, o que a gente emite? Não são flores, né? Não é algodão doce, não é nada disso. E aí a gente vai entendendo aqui o nosso papel. E principalmente sabendo que nós somos os maiores responsáveis por isso e também nós seremos os maiores prejudicados se a gente continuar nisso. Porque sabemos o que isso acontece. Isso causa um desequilíbrio no nosso corpo físico muito grande. E estava até conversando sobre isso hoje na hora do almoço com o pessoal do trabalho. Que você, né, a gente sabe aqui que a gente tem tudo parte da nossa mente, né? Muitas doenças são psicossomáticas que falam. Então, parte da nossa mente, a gente sabe que além da mente, a gente tem o perispírito, que é esse meio do caminho, esse envoltório, e a gente tem o nosso corpo. Para sair daqui da mente e chegar até o nosso corpo, demora um tempo. E a gente só percebe quando está em desequilíbrio quando chega aqui, na doença. Então, aí a gente vê uma enxaqueca, uma dor de estômago, é uma úlcera no estômago, é alguma doença autoimune, alguma coisa que aparece ali, uma urticária, aparece de tudo, e aí a gente vê, opa, o que eu estou fazendo comigo? Né? E aí a gente tem a grande oportunidade hoje, né, de a gente ter a ciência, ter a medicina para a gente conseguir se cuidar, se tratar, perceber o caminho errado que a gente está tomando e assim a gente segue, né? Concorda, Luísio? Fala um pouco aí. Eu estava pensando justamente nisso que você estava dizendo em relação a uma questão que ele coloca muito particular. As nossas vibrações, as nossas emanações fluídicas, elas vão trazer ao nosso lado a presença de amigos espirituais que vão pensar e vibrar na mesma sintonia, na mesma intensidade. Então, toda vez que eu penso ódio, raiva, ira, eu vou estar trazendo a sintonia de amigos espirituais, amigos entre aspas, né, que estão vibrando na mesma sintonia, na mesma intensidade. Então, de nada adianta eu fazer o culto do Evangelho no Lar, eu frequentar a casa espírita, assistir palestra, fazer live, né? Dar passe, tudo isso que você pode fazer, só que você chega na sua casa, você escancara portas e janelas. E aí você permite que fique aberto assédio dos nossos amigos espirituais que vibram naquela intensidade densa, pesada e negativa, né?
Sim, nossa, aqui tá um vento. Peraí, deixa eu abrir um pouquinho, que fica. São Bernardo parece Casa do Horror, Eu fica sei. o vento. Venta muito Já aí. tá abri um pouquinho a porta aqui. E aí a gente sai, né, Luísa, daquela situação de, ai, tem um obsessor aqui do meu lado. Não, gente, a gente que atraiu. É a gente, são as Sim. companhias que nós estamos chamando. E ai, o obsessor tá aqui do meu lado, eu vou ficar doente. Não, você também está causando isso para você. Você está atraindo isso, a responsabilidade é sua. Então a gente deixa aí de fazer-se de coitadinho, né? E isso é muito grave, gente, porque não é só a Flávia tá nessa sintonia, tá atraindo essas companhias para ela. É exatamente o que a Luísa falou. Você abre as portas da sua casa e a sua casa se contamina. E muitas vezes é alguém dentro da sua família que fica doente, que não tem nada a ver com o ódio que você está sentindo, mas absorve, né, gente? Tudo são energias. E fica aquele ambiente ali, né, contaminado. Quem escreveu alguma coisa grande aí, se quiser fazer a leitura. Só Gleison, aproveitando a deixa que a Carlinha Machado está aí, que ela é de Ribeirão Preto, essa palestra foi feita na cidade de Ribeirão é, Preto. Não sei se a Carlinha estava lá ao vivo e a cores, mas fica a dica aí. ela devia ser uma menina, se tivesse, mas ela, Sim. ela não tá mais online, não, já partiu. Não, tá bom. Vamos aqui. Ó, Gleison, ultimamente estou tendo muito cuidado com minhas palavras, para que elas não sejam mal interpretadas e que possa ferir alguém. É a responsabilidade, né? A gente vai aqui percebendo, né? A gente percebe que ser brando e pacífico é o melhor caminho. Muitas vezes a gente consegue? Não. A gente está na tentativa. E aí a gente está aqui, né? Para falar exatamente sobre isso, né? É que eu fui colocar também o vigiar e orar, né, que é a base de toda a recomendação, porque de nada, é isso que eu falo, né, é muito engraçado, porque por mais que às vezes a gente fica vigiando todo esse período, estava tenso, clima, tudo mais, aí chega num determinado momento que você dá uma escorregada e aí você literalmente se esborracha no chão. Veja só, não é uma escorregada que você dá uma reequilíbrio, não, você vai de cara na lama, e aí até você conseguir se limpar novamente é difícil, né? Eu Cansei, falo por né? experiência Cansei de própria, me controlar. eu Cansei já de me caí controlar. várias Chuta o e diversas balde. vezes. Né? A gente acha, né? Ai, vou chutar o balde aqui. Nossa, tô cansado disso tudo, de me conter. E não é assim, não, gente. É um aprendizado, né? Aos poucos. Gleison, vamos controlar nossos dedos nos stories, meus amigos. Gente, deixa de seguir, assim, os stories, né? Silencia por 30 dias. Tem várias ferramentas que você, né, pode fazer, né, Luísa? A Sim, gente se conversa custa a sua bastante paz, sobre é isso. caro demais, né? Eu acho assim, todo mundo tem direito de manifestar o que quiser, mas eu não sou obrigado a ouvir tudo que os outros falam, né? Eu posso colocar Uhum. um filtro nos meus ouvidos, né? Se aquilo está me fazendo mal, para que eu vou deixar aquilo me prejudicar? Eu não tenho Tem uma a opção, né? capacidade moral de Jesus, né, que passava tranquilamente imune aos problemas do mundo. Nós vivemos do mundo e aí patinamos, caímos, aquilo às vezes nos irrita, mas a gente tem que buscar sair dessa energia, não dar mais, não ficar, mas o que será que está acontecendo? Esquece o que está acontecendo. Faz a tua meditação, como o Jerônimo vai recomendar mais para frente, faz serena o teu coração, né? Acho que isso é muito importante. É isso aí. Enquanto você não se acalma, você vai lá nos seus amigos, nos stories, você não precisa deixar de seguir, mas você clica ali na setinha, tem o silenciar os stories. E tá tudo Sim, certo, gente. Você continua amigo, você silencia os stories, silencia as publicações se você quiser. Daqui um mês, quando for Copa do Mundo, tá tudo certo. E a gente volta ao normal. É a vida, mas vamos fazer o quê, né? Não dá pra gente, sabe, entrar na pilha de qualquer coisa. A Clara não sabia, então, gente, tem que saber. Né? O Facebook tem a opção de colocar no modo soneca por 30 dias. E o Stories, o Instagram dá um pouquinho mais de trabalho. Você precisa entrar no usuário, aí você vai lá na setinha e muda lá. Você não deseja mais ver os Stories. Procura depois no Google, você vai ter o passo a passo lá. Quem tiver chegou o nosso interesse. amigo Sávio, chegou, então acredito que ele já conseguiu recuperar o Instagram dele.
Tava com problema hoje, né? Bem-vindo, Oh, sabe? coitada, que bom, que bom. É, o Instagram tá meio instável, né? É, Instagram, instável. Silenciados eternamente, a Ana Paula já sabe, tá vendo? É isso eternamente aí. em berço esplêndido. É isso aí. Vamos seguir aqui, que tem muitos pontos aqui. E ele fala, né, muitas vezes que o que acontece, né, a gente tem essa situação, né, que a Luísa falou sobre a obsessão, sobre o quanto isso faz mal para nós e que a gente, como espírita, além do vigiai e orai, a gente tem que perceber que, né, todos nós estamos aqui em tratamento espiritual. Essa frase é muito legal. A reencarnação é esse processo de cura a longo prazo. E aí a gente vai aqui, né, inserindo em que momento nós estamos. Então, ele não está falando que, de repente, quem dá essa escorregada, como a Luísa falou, e que muitos de nós demos e damos ainda, ninguém está perdido. Ninguém não vai para o reino dos céus, ninguém vai deixar de evoluir, ninguém vai ter a espiritualidade amparando. Não é isso. É que a gente está num momento em que a gente escorrega mesmo. Só que a gente está aqui para se tratar. E a gente tem a terapêutica, a gente tem o remédio aqui necessário que ele nos fala. E a gente começar a entender, né, que esse processo de cura, todo esse nosso burilamento a fim de sermos brandos e pacíficos, que é o tema de hoje, ele é a longo prazo. Então não adianta, a Flávia de 4 anos atrás era de um jeito, a de hoje talvez esteja um pouquinho melhor, mas não vai ser a pessoa mais branda e pacífica dessa terra, não vai. E a gente tem que aceitar também o nosso momento. Isso também a gente está muito aqui, né, Luísa, para também, sabe, a gente não se colocar numa posição, né, de eu sou calma, eu sou tranquila, eu falo tranquilo nas lives e eu sou assim. E a Aline está até falando, como diz o Rossando, somos todos doentinhos. A gente é assim. E a E a gente gente, está na aqui verdade, para tem que falar. reconhecer, a gente tem que reconhecer o nosso lado sombra, né? Porque a Uhum, gente está no processo de iluminação, mas é lento, não é tão fácil. A hora que a gente pensa que, eu estou começando a brilhar, de repente vem um vento aí e apaga a nossa chama. Aí toca é buscar uma isso aí. lâmpada, uma iluminação em outro lugar. É isso aí. Eu tô que nem o joio lá, o joio e o trigo que balança lá o vento, você tá ali tentando segurar o trigo que tem dentro, que às vezes é difícil, né? Cai bastante. É, Deixa eu ver aqui. As duas estão conversando aí, pode é, conversar. E aí ele continua falando, né, que Jesus nos pede calma e paciência, né? E muitas vezes a gente tem que perceber, né, o que está alimentando o nosso dia. Então, até falar aqui um pouquinho acima, né? Quais perfis nós estamos seguindo? O que a gente está aqui tendo no nosso dia a dia, né, de redes sociais, principalmente, porque hoje ninguém vive sem o celular. Você não liga a TV, você não vê um jornal, mas você vê uma notícia rapidinho, principalmente, né, Instagram, Facebook e Twitter, para quem segue também, que é daquele jeito. E a gente sabe que o momento é esse, né? E Jesus nos fala isso, para que temos calma e paciência, resignação diante da adversidade, porque estamos morando num planeta ainda agitado e conturbado. Então, olha só, né? A gente não está aqui, mas eu pensei que depois da pandemia todo mundo teria dado as mãos, a sociedade se regenerou, tá tudo certo. Não, gente, tá tendo guerra. Tá tendo guerra, tendo um monte de exatamente. coisa, a fome ainda tá aí, desemprego tá aí, tem um monte de país em situação econômica horrível por conta da guerra e por conta de tantas outras coisas aí. E a gente fica nessa expectativa, né, de, eu queria um planeta em que todo mundo fosse bom, e a gente começa a cair do cavalo, né? As pessoas ainda têm ódio, esse planeta ainda tem tanta guerra, então vamos tomar cuidado também para a gente não cair nesse desânimo, porque senão você fica, né, então eu não vou fazer nada, é tanta coisa por aí ruim, que eu vou fazer para contribuir? Então, não vamos cair nisso, vamos chegar um pouquinho para frente, Jerônimo vai falar disso também.
E aí ele fala, né, que nós não vamos encontrar aqui, por enquanto, ele frisa bem o por enquanto, aquela paz perene e duradoura, aquela felicidade, né, sem nuvens, aquela coisa bonita o tempo todo, né? Não é momento. Não estamos preparados, não somos assim. Se a gente estivesse num planeta assim, Aloysio, você concorda comigo, a gente ia arrumar briga. A gente ia ser expulso. Você vai estar muito Primeiro, quieto. aí né, a gente não ia ficar quietinho, não. A gente ia sair, ia ser despejado rapidamente. A gente ia reclamar, que tédio, não tem nada para fazer aqui, esse povo só cantando o dia inteiro. É verdade, né? O Flavinha estava vendo uma fala aqui, não sei se você já chegou nela, mas ele fala assim: todas as vezes que nós nos entregamos aos impulsos da irritabilidade, nós estamos abrindo o nosso campo magnético para que os espíritos inferiores tenham acesso e nos levem a prejuízo da paz, da saúde, da nossa paz íntima, deteriorando assim as vibrações presentes. E aí ele vai falar mais para frente que nós habitualmente caímos nesses acessos de cólera com muita facilidade e nos tornamos instrumentos maleáveis das inteligências que ainda persistem no mal. Eu marquei esse, que eu achei muito legal, essa questão dos instrumentos maleáveis. Eu pensei que nem a gente é que nem um monte de massinha, sabe? Você tá montando massinha, que aí vem, né? E a gente é muito moldável, né? A gente vai, não só de instrumento, espírito, não, é daqui mesmo. Você pega a opinião de uma pessoa, às vezes você segue de maneira cega, né? Você forma uma opinião sem base. Quantos de nós, né, não fazemos isso? Sem raciocinar, sem utilizar a fé raciocinada que Kardec tanto nos fala, sem ver lógica nas coisas, né? Porque muitas vezes a gente vê, né, por aí, e eu gosto muito de até falar disso, mas não tem nada a ver com o conteúdo, mas eu sigo muita coisa também espiritualista, né? Não só espírita. E espiritualismo, assim, é um leque gigantesco, né? Você tem de tudo um pouco. Então, tudo que é... Geralmente, quando eu converso com alguém, tudo que tem uma pincelada de algo, eu sei de onde vem. Eu posso não saber de tudo. A pessoa fala um nome ali, um determinado nome, uma determinada vertente, a gente sabe o que é. Né? Não que é certo ou errado, mas a gente entende um pouquinho, né? E aí eu sempre tomo muito cuidado com a mensagem que tudo é mostrado, porque a gente não está aqui para... Primeiro que a gente não está aqui para perder tempo com coisas que não sabemos se são corretas ou não, racionais ou não, mas a gente tem que perceber muito o conteúdo e a intenção. Então eu prefiro 1000 vezes seguir qualquer página que seja espiritualista ou que não seja espírita e que propague uma boa mensagem do que seguir uma página diferente disso que não está propagando uma boa mensagem. E é essa parte, e é esse todo universal que nós estamos, né? A gente não pode separar aqui em caixinhas, né? Ah, então o Jerônimo só vai falar para quem é espírita. Eu sou católico, eu, sei lá, frequento a igreja evangélica, então não vou ouvir a palestra do Jerônimo. Não, ele está falando sobre Jesus, está falando sobre o bem, sobre o trabalho. E cabe a gente, assim, sabe, abrir um pouco a cabeça sobre isso. E porque a gente às vezes segue uma direção que não faz sentido, né? E vamos tomar cuidado, né? Aí outro ponto que eu coloquei, Aloysio, é assim, né? Não venhamos a ser os instrumentos dessa invigilância. Então, muitas vezes a gente cai nisso, a gente cai nesses pensamentos, nós colocamos coisas dentro da nossa cabeça que pode até fazer sentido ali no momento que você se afasta, você segue algum outro caminho, mas... será que faz sentido? Né? Então, será que a gente não está também sendo manipulado nessa situação? Né? O que é meu e o que não é meu quando a gente está em desequilíbrio? A gente não sabe. E a pergunta 459 do Livro dos Espíritos é clara, né? Interferem os espíritos em nossas vidas muito mais do que podeis imaginar. De ordinário podemos dizer que são eles que vos dirigem. Olha só, e aí a gente achando que a gente tem esse pensamento, que a gente pensa assim, que a gente acha, a gente está sendo uma marionete muitas vezes na mão desses espíritos que gostam de aproveitar da nossa fragilidade. Mas também essa 459, outro dia eu estava conversando sobre ela, que da mesma forma que os espíritos inferiores podem nos interferir na nossa atitude, nos nossos pensamentos,
os bons amigos também. Sim. Desde que a gente dê sintonia a eles, que a gente abra as portas e as janelas para o bem. Uhum. Não, com certeza. A Luísa está dando um pouquinho de interferência no áudio. Não sei se as pessoas estão ouvindo também. Eu escuto bem baixinho, não está me incomodando, não, mas deixa eu até ver se o pessoal tá ouvindo direitinho. Porque às vezes tem algumas lives que fica aquele chiado, né? Fica parecendo Deixa eu ver. interferência. Não tá incomodando, não, mas deixa eu até ver se o pessoal tá Não, eu estou ouvindo vindo aqui, direitinho. tá Não, normal. sou só eu. Peraí, deixa eu ver se eu. Deixa eu ver. Interferência? Vamos ver. Pronto, vamos. Não. Vai saber se é meu fone. Vamos. Ó, Ah, que bom, então. Flavinha falou Vamos que lá, tá então. vendo. Joia, então Sua mãe beleza, falou que vamos tá lá. vendo. Ah, então beleza, tá tudo aprovado aqui, já deram 3 ok, tá tudo certo. Aí o pessoal falando aqui, né, também, que vê outras coisas, né, sobre a relação, expandir conhecimento, outras mensagens, né, a Aline colocou, né, temos que seguir o amor, não era essa a religião de Jesus, né, e é esse caminho mesmo, né. Então a gente vai aqui seguindo. Ah, Will, estou ouvindo sim, é aquele problema do fone da Luísa, mas tá pouco. O Will tem ouvido bom também. É engraçado, eu vi aqui pelo outro celular, tá normal, por isso que eu achei estranho. É, né, relaxa, vamos lá. A Vai em Clara também está frente. escutando um pouco de interferência aí, ó. Esse povo, viu? Ouvir tá bom. A audiometria tá em dia, né? Então aí, né, a gente chega realmente ao primeiro antídoto, né, que Jerônimo vem nos falar, que a Luísa já deu um spoiler aí, né? Então o Evangelho nos dá um antídoto contra esses males, através da oração, do estudo edificante e do trabalho profícuo no bem, trabalho útil no bem. E são essas 3 coisas, né, que a gente tem muito a fazer, né? Estudar, manter a nossa conexão com o plano espiritual, com o plano maior, como disse a Luísa, né? Se temos influências dos espíritos o tempo todo, que sejam dos bons espíritos, que saibamos escolher as nossas companhias, né? Que nem as amizades que nós temos. A Luísa acho que deu um mute no microfone, viu, Will? E deixa eu ver aqui, a Sábio falando aqui, né, sobre a 459, né, a questão do livro dos espíritos, que é uma consequência da nossa permissão ou negligência, nunca uma imposição, né, só se dirigem porque nós negligenciamos. E é estar atento, né, e essa é a questão. E, bom, Aloysio, pode falar aí. Pode tirar, tá liberada de falar. Interessante, Flavinha, que na verdade ele coloca com muitas questões para a gente fazer essa reflexão. Sobretudo aquilo que eu falo sempre, né? Bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles brandos e pacíficos que herdarão a terra, né? E nesse aspecto eu falo assim, né? Será que nós somos brandos e pacíficos? Será que nós vamos ter condição de herdar a terra? Quando será? Né? Fica aí uma pergunta para as nossas reflexões, né? Pois é. Bom, herdarão, né? Então vamos pensar que é o futuro. Ainda bem que não herdam a terra, que senão seria hoje. Como não é hoje, a gente tem algum tempo. Apesar de a gente ser os trabalhadores de última hora, né? Mas estamos aí. Estamos aí dia após dia. Ó, Flavinha, também tem questões que ele vai falar, eu acho assim, uma questão muito importante, quando ele vai falar de André Luiz. André Luiz declara que serenidade em nós é segurança nos outros. Nossa, a nossa responsabilidade de mantermos a nossa serenidade, sobretudo no seio doméstico, porque muitas vezes a nossa intranquilidade vai gerar um caos, né? Porque você chega nervoso, irritado, parece uma contaminação coletiva ali do seu ambiente, da sua casa. Então eu acho que é muito importante a gente fazer um exercício, mais ou menos como a gente fazia na época da pandemia e como os japoneses fazem aquele hábito de tirar o sapato antes de entrar dentro de casa.
Tudo bem, não precisa, não estamos falando agora do sapato físico, mas daquela energia que a gente carrega quando vem de fora, né? A gente chegar antes de entrar na nossa casa, a gente faz a nossa preparação para que tudo que não está bom, que fique do lado de fora. Que você consiga se equilibrar, manter a tranquilidade, a serenidade, para que você não venha com a sua energia assim, como um dínamo poderoso, contaminar todo o ambiente da tua casa. Aí depois age evangelho no lar, né? A Flavinha pode fazer evangelho no lar de domingo, a gente faz no outro dia, não sei o que lá, mas não adianta você fazer evangelho no lar se você vai contaminando toda vez a tua casa, né? E tudo é um treino, né? E a gente vai. Tudo é a prática, né? Quando a gente pega sobre o ensinamento das coisas, você quer aprender um novo instrumento, você quer aprender um novo idioma, porque às vezes a gente é muito ligado, né, a essa parte material. Então a gente pensa em aprender algo, sempre algo material, para você tocar, para você ter ali uma habilidade, desenvolver uma habilidade para você de repente trabalhar, para você se distrair. Não que esteja muito errado, mas a gente também não pensa que esse crescimento moral, essa nossa evolução moral, ela pode ser também uma prática. E muitas vezes a gente fala, não, porque eu sempre fui assim, né? Ou porque fulano é teimoso, é assim mesmo, não muda a cabeça, não muda o jeito, e não é assim. A gente tem que se perceber, como a Luísa falou, às vezes uma pessoa dentro da sua casa que se mantém em equilíbrio num momento difícil, que faz uma oração por todo mundo, tem um poder gigante para pedir auxílio para aquele ambiente. Porque tudo desanda quando todo mundo está desequilibrado, mas se tiver um firme, um aí com o Wi-Fi conectado, que nem a Bárbara colocou ali em cima, a conexão com Deus ali está com o Wi-Fi bom, com a conexão boa, um que esteja consegue promover toda a mudança em um ambiente. Não deixa pelo menos aquilo contagiar, ou se desequilibrar, vai voltar muito mais rápido. E isso também, nessa conexão, faz com que a gente chame o que Jerônimo fala aqui, né, os nossos espíritos protetores. Então, eles estão aqui, né? Ele fala, tudo fazem para nos ajudar. Eles estão aqui querendo ajudar. Eles sabem a situação que está aqui, o planeta, a Terra, desde 1987 eles já sabiam. E estão aqui dispostos a se conectar com a gente. Porque, eles podem fazer tudo sozinhos? Podem, mas nós somos também espíritos aqui encarnados, passando por experiências que a gente tem que perceber essa conexão. Então, se a espiritualidade aqui fosse resolver todos os problemas da Terra, resolveria? Resolveria. Assim como a gente sabe, para quem trabalha na Câmara de Passe, que a espiritualidade não precisa dos encarnados. Se usa como meio. É fundamental? Vai fechar a casa espírita porque falta trabalhador? Não, porque sempre dá um jeito. Se for no trabalho voltado para o bem, se tiver um propósito, estão ali fazendo de tudo para que aconteça. E aí eles falam, né? O Jerônimo fala, para cooperar eficientemente na melhoria da psicosfera do planeta. Então foi muito o nosso trabalho, né, como foi na semana passada, tantas vibrações, evangelhos que fizemos, mensagens que foram deixadas, e isso acaba contribuindo. A gente, é um pouquinho, né? Eu brinquei, naquela nuvem ali negra, a gente está colocando ali um pinguinho de luz, mas é um pinguinho, não é mais a nuvem toda negra. E aí, cada um que vai colocando ali um faixinho de luz, de repente essa nuvem não está tão mais escura. E a gente contribui, né? É um trabalho junto, é um trabalho de aprendizado, principalmente o nosso, né? A Aline está perguntando aqui, qual seria o nosso mérito, porém, na verdade, né, esse mérito nosso é a oportunidade da nossa própria evolução. Então, a gente poder trabalhar, poder servir, poder doar a nossa energia que seja, né, por conta do passe, claro, poder ajudar mais, porque você multiplica ali o quanto de ajuda que você está tendo. Mas necessário mesmo não é, né? A Luísa até me complementa, por favor. Você manja mais que eu disso. Não, essa parte do passe é uma questão muito particular, né? Que as pessoas às vezes ficam muito preocupadas.
eu vou tomar passe com aquele médio tem um passe mais forte. Não é questão de médio mais forte, mais fraco, né? A energia espiritual, que normalmente é distribuída, vem de acordo com a necessidade de cada um. Eu lembro até uma história que a pessoa conta, que uma pessoa vamos supor, ela ia sentar numa determinada cadeira, aí ela viu um outro médium lá, ela pegou e mudou, né? Nossa. Mudou a cadeira. E a espiritualidade falou, olha, mas que pena, né? Era exatamente com esse médium, com essas energias que ela ia receber, exatamente o que ela veio receber. Não que ela não recebeu, mas a energia necessária para o seu momento, né? Era importante aquilo lá. Flavinho, eu estava vendo uma coisa que ele coloca um pouco mais para frente, que ele fala das reclamações, que nós devemos cessar todas as reclamações, cessar as queixas, porque todas as vezes que nós reclamamos ou nós nos queixamos, nós atraímos para nós a força do desequilíbrio de espíritos inconformados, rebeldes, ainda cristalizados na revolta. Então, quando a gente reclama de alguma coisa, nós vamos atrair também a presença desses amigos espirituais que ainda vibram nessas energias, né? Cristalizados na revoltas, espíritos rebeldes, inconformados, né? E aí ele vai colocar para nós que o espiritismo vai projetar luz nesse complexo mental de cada um de nós, nos libertando e faz com que a gente se torne conscientes e a gente fique mais calmos e pacíficos, operantes na prática do bem. É isso aí, né? Bom, acho que você já conseguiu resumir bem aí o que a gente ia falar, né? Deixa eu só terminar aqui a Aline falando, né? Perguntando que como ela esclareceu o que ela tinha perguntado, né? Que ela quis dizer, na verdade, que nessa espiritualidade fizesse tudo por nós, qual seria nosso mérito, né? A gente seria que nem aqueles filhos, né? Que os pais fazem tudo e aí acaba não aprendendo, né? Tá ali só recebendo e de repente não aproveitando essa oportunidade, né? De trabalhar. Sabe, aqui tá falando um pouco dos elementos do passe, né? E que precisam estar harmônicos perfeitamente, né? Tudo na verdade, é um tratamento, né? Que a gente tem que... Cada um tem a sua contribuição, né? O próprio sábio fala aqui sobre o paciente, então a gente sabe também que se a pessoa não mudar a conduta dela e não entender esse significado da sua evolução moral e do trabalho do bem, nada adianta, né? E eu vou finalizar, Luísio, falando um pouco sobre as duas questões, né? Na verdade, uma você falou um pouquinho, mas a gente complementa, né? Que ele nos frisa, né? E é muito importante, e eu acho que é um ponto que a gente tem que explorar sempre e não esquecer, que a gente tem que refletir sobre trabalhar incansavelmente para melhorar, né, a condição vibratória da nossa cidade, do nosso lar, do nosso ambiente particular de trabalho, favorecendo assim de forma geral, generalizada, a própria psicosfera espiritual do mundo, conturbado e menos feliz. Então basta, eu acho que a gente tendo a consciência de que temos situações e temos a nossa psicosfera um pouquinho poluída, né, essas nuvens meio negras aí, quando nós entendemos que podemos contribuir para isso, a Clara tá zoando já. A Luísa, né, Clara? Claro. Quando a gente entende que consegue contribuir para isso... Surpresa, ela não sabe que ela vai ser chamada aqui para cantar, né? Prepara o gogó, Clara. E aí ele fala, né? Ele finaliza falando, eu vou finalizar pelo menos com isso, né? A meditação nas nossas vidas, cessar as reclamações, cessar as queixas, né? E aí foi o que o Aloysio nos falou, né? Toda vez que a gente vai e emite essa vibração, e a gente está falando aqui de magnetismo no modo geral, então de nada adianta a gente vibrar nessa onda de ódio, de revolta, e muitas vezes nossa reação é assim, e tudo bem, temos muito a aprender, que é o que ele fala aqui, mas vamos ter consciência, primeiro, do que nós estamos atraindo, e segundo, que nós não estamos no caminho certo e nós estamos aqui para trabalhar no bem, para perceber isso e ajudar na psicosfera, e não ser mais um que vai mandar ali um raio para a nuvenzinha, né? Como eu falei tanto da nuvenzinha, e nós muitas vezes estamos ali, né? Dando carga ali, descarga elétrica, né? Direto na nuvem. E ao contrário, o movimento é outro. A gente não pode
se revoltar, achar que tudo está perdido, também se desanimar, achando que esse pouquinho de luz, esse pouquinho de trabalho no bem não vai fazer a diferença por ninguém, porque no mínimo você está fazendo pelo seu lar, pelo seu ambiente de trabalho, por aqueles que convivem com você e, o mais importante, para a sua própria saúde, para o seu próprio equilíbrio. E é isso, Aloysio, eu finalizo já. Pode cantar, que o pessoal está aqui esperando. Não, não vou cantar não. Vamos deixar para quem tem a voz e que tem a melodia nos seus ouvidos para cantar, né? Então vamos lá, atendendo a pedidos, Jerônimo Mendonça cantando para nós, tá? Deixa eu aumentar aqui o volume. Pedir desculpa aos companheiros por uma palestra tão pequena, mas eu estava dizendo que vale o conteúdo. Um dia está falar 4 horas e não dizer nada. Então nós queremos cantar uma musiquinha com muito amor aos que compareceram a esta reunião, deixando o aconchego de seus lares para aqui estar conosco esse ambiente de profunda paz. Então nós vamos cantar com muita alegria. Quando o amor, somente o amor, torna-se o clima de toda a terra, tudo será felicidade, prêmio de quem não é. Quem será, será, que irá merecer viver na terra de paz e amor, que amanhã virá, que amanhã virá. Somente quem no seu amor tem no amor seu ideal pode viver sem conhecer, sem praticar o mal. Quem será, será, que irá merecer viver na terra da promissão que Deus nos dará, que Deus nos dará. Quem será, será, quem será, será. A plantazinha nasceu, a plantazinha cresceu. Quem fê-la nascer, quem fê-la crescer, foi Deus, Deus amor, foi Deus, Deus amor. Em minha alma nasce a luz, em minha alma nasce a luz da bondade de Jesus, da bondade de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Que vozeirão, né? Que vozeirão. E era comum, e vejam, né, com toda essa dificuldade, né, que ele estava com problema de saúde, né, passando a base de comprimidos, massagens, injeções, né, tanto pediu desculpas. Ele veio de uma maratona de, acho que 16 dias de viagem, 13 palestras, né, saindo de Regente Feijó, indo a Londrina, depois voltando para Araraquara, e de Araraquara ele fazia todo esse tour, Ribeirão Preto, Taquaritinga, São Carlos, todas as cidades aqui, Matão, tudo mais, das cidades circunvizinhas, ele fazia palestras. Então, fica a dica para aqueles que quiserem ouvir um pouco mais as palestras de Jerônimo Mendonça, lá no nosso canal do YouTube, Reflexões Aloysio, tem lá mais de 20 palestras. Vocês já vão ouvindo para que quando vierem aqui as outras pessoas, os outros convidados, que por sinal, no mês que vem, vai estar conosco a Martielli, na palestra de número 3. Tá? Salvo engano, vai ser acho que no dia 21 de novembro. Mas aí a gente confirma com antecedência. Muito obrigado de coração pela sua presença, pela oportunidade de desenvolver esse tema tão atual com você. E eu queria te pedir que se você pudesse fazer a prece para nós. Vou colocar uma musiquinha de fundo aqui para deixar bem tranquilo.
Ih, mas será que não vai dar interferência, não? Melhor não, hein? Será que sim? Canto da tarde. Deixa eu ver aqui, misturou aqui. Que vai fazer aquele chiadinho no meio da oração. Melhor não. Não? Aí deixa Então, assim. É que tá fazendo bem altinho aqui, pelo menos para mim. A Luísa, eu que tenho que agradecer, meu amigo, mais uma vez da gente estar aqui discutindo esse tema. Gratidão pelo convite. Gratidão a todos que estão aqui com a gente assistindo também. E convido a todos aqui a fecharmos nossos olhos, elevarmos nosso pensamento com muita gratidão. Essa noite de tantas reflexões, a oportunidade de meditar sobre esse tema, sobre compreender um pouco mais sobre nós, sobre o que podemos fazer e o que podemos contribuir, tanto para esse momento que estamos vivendo, como também para a nossa própria evolução moral. Que os nossos mentores sempre nos acompanhem essa semana que se inicia, que estejamos aqui atentos e vigilantes quanto às nossas ações, às nossas palavras e o poder em que temos, tanto nas nossas vidas como por onde nós estivermos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. que assim seja. Gratidão a todos que estiveram conosco, já passaram por aqui. Flavinha, mais uma vez, muito obrigado. Convido os nossos amigos para estarem conosco amanhã às 22 horas. Amanhã é aniversário de nascimento de Jerônimo Mendonça. Nós vamos trazer aqui a Betânia França, filha de Márcia França. Betânia que já esteve virtualmente, né, numa participação cantando juntamente com o Badinho Cantiga, mas aí a Betânia vai estar amanhã falando das suas vivências com Jerônimo Mendonça, aproveitando esta oportunidade. Então, amigos, Flavinha, gratidão a todos pela presença. Desejo a todos que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau.